Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e seja bem-vindo. Bom, se é a primeira vez que você assistir um vídeo meu, peço que você se inscreva no canal e aperte as notificações, no sino para as notificações. Até mais, do contrário, vamos seguindo o vídeo em frente. Bom, vídeo de hoje eu quero falar sobre Romanos capítulo 7. Esses dias atrás eu tive que dar uma estudada sobre Romanos capítulo, sobre casamento, né? Eu fui fazer uma live no canal do amigo meu, TV Graça e Salvação. Eu fiz uma live com ele sobre o casamento na Bíblia, né? E eu, nas minhas pesquisas, eu fui ver alguns sermões enquanto eu fazia meus estudos, minhas análises, e eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri várias coisas interessantes, mas uma das coisas mais interessantes que eu descobri foi que muita gente usa Romanos capítulo 7 para falar de casamento. Quando o cara vai pregar sobre casamento, eles utilizam Romanos capítulo 7 para fazer uma discussão. Deixa eu só pegar uma Bíblia minha aqui. Deixa eu só pegar uma Bíblia aqui. E é muito engraçado, cara. Porque quando você lê o capítulo de Romanos, fica uma coisa evidente. É evidente que Paulo ele está fazendo um uso alegórico. Ele não está tratando especificamente de casamento. Vamos lá. O que Paulo está discutindo? O que ele está discutindo inteiro no livro de Romanos? Lei. Paulo ele discute lei, graça e salvação. É isso que ele discute na carta de Romanos inteira, essencialmente. Então esse é o foco dele. E aqui em Romanos 7 ele começa falando assim, ó: não sabeis vós, irmãos, que pois falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então ele começa fazendo uma pergunta. Aí ele vai fazer o que? Ele vai usar uma alegoria. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É engraçado que depois ele vai continuar falando o capítulo inteiro. Ele vai falando de lei. Tipo assim, ele só mencionou o verso 2, o verso 3 e o verso 2 e o verso 3. Ele não menciona mais nenhum verso sobre casamento. Então o que acontece? Veja que Paulo ele não está tratando dos pormenores de casamento aqui. Então usar esse texto para se referir a casamento, dizer que o casamento só pode se dar quando o marido morre, é um erro drástico, é um erro de interpretação drástico, porque Paulo ele só está usando aqui o casamento como alegoria. Porque Paulo muito bem sabia que existia duas formas de um casamento ser desfeito: pela morte e pelo adultério. Então, se um dos companheiros, um dos cônjuges, adultera, o outro está livre para casar de novo. Ponto. Paulo ele sabia muito bem disso. Se você for estudar sobre casamento no Antigo Testamento, você vai ver que existia um negócio chamado carta de divórcio, carta de alforria, né? A carta de alforria, né? Carta de libertação. Existia a carta de divórcio no Antigo Testamento. E Paulo está indo contra isso? Não. Só que quando ele vai usar aqui, ele não está preocupado em discutir casamento. E é uma coisa tão simples para quem lê o texto. Só que você tem o grande problema das pessoas que utilizam o texto prova. Como assim o texto prova? Paulo falou que a mulher está sujeita da lei enquanto o marido viver. Então o que acontece? Então, casou enquanto o cara estiver vivo. Aí nós temos pessoas, sabe como? A Flor de Lis, que manda matar o marido. Por quê? Porque se ela separasse seria um adultério, seria horrível. Então manda matar o cara, porque aí ela pode casar de novo. Simples assim. Entendeu? E não. A Bíblia, no tocante ao casamento, ela é simples, ela é evidente. Morte, adultério, você pode casar de novo. Se a pessoa do outro lado adulterar, você está livre, você não tem peso nenhum. Você tem a opção de perdoar. Você tem a opção de perdoar, mas ela não é uma obrigação. Você não é obrigado a ser corno o resto da vida, né? É isso que eu tô falando. Tô sendo rápido e direto. Eu tô sendo Tramontina, rápido e direto. Você não é obrigado a perdoar.
Você simplesmente pode desfazer essa relação, que ela já foi desfeita através do adultério, e seguir a sua vida em frente. Procurar outra companheira e pronto. Não se incomode com isso, amigo. Entendeu? E basicamente é isso. Para isso eu menciono Mateus 19, verso 9, que é outro texto muito utilizado para falar de casamento. Que esse, de fato, ele está no centro das discussões de casamento e divórcio. Ele está no centro das discussões de casamento e divórcio, porque Jesus ele fala que se não for pelo adultério, qualquer um que case de novo, né? Então, ali Jesus ele já é bem enfático. Ele já é bem enfático. Mas o foco meu não é falar de casamento. O foco meu é falar dessa má interpretação aqui de Romanos. O foco é eu falar aqui de Romanos, né? O livro de Romanos. Capítulo 7. Paulo, em nenhum momento, ele não está preocupado, ele não está tratando profundamente de casamento. Ele só está usando como alegoria. E você pode olhar nos seus comentários, você vai ver a mesma coisa. Mas eu acho quase que um absurdo as pessoas utilizarem de maneira geral. Eu vejo pessoas utilizando esse versículo aqui, esses versículos aqui, longe do seu contexto, para dizer que Paulo está falando de casamento. E não. E na verdade Paulo ele só está usando um aspecto. Ele falou, olha, o casamento ele funciona dessa forma. E ele é para funcionar dessa forma tecnicamente. Mas ele, estudado profundamente, não é só isso que Paulo está tratando. Então ele não trata casamento como os pormenores. Então não tem como eu usar esse texto como um pano de fundo para discutir casamento. Eu posso pegar os capítulos 7 de Romanos para discutir lei. Tudo bem. Aí a gente está discutindo lei. Aí sim, por quê? Porque lei e pecado é o foco desse capítulo como livro como um todo. Mas não o casamento propriamente dito. Não o casamento. É um erro acharem, descontextualizarem e puxarem. E olha que eu já vi pastor muito famoso, cara. Já vi pastor famoso usando esse texto aqui para falar de casamento. E esse que é o problema, porque a partir do momento que uma pessoa famosa começa a utilizar um texto de uma certa maneira, muitas pessoas vão usar o texto daquela maneira sem se atentar ao contexto, né? Às vezes o uso que um pastor faz do texto é muito mais famoso, é muito mais complicado para a interpretação bíblica, porque muita gente vai comprar a ideia. E na verdade não é dessa forma que o texto está estabelecido. A gente tem que ler o texto dentro do seu contexto. Pô, capítulo 6 o cara está falando de graça, império e pecado. Aí capítulo 7, dois versinhos, uma pequena sentença ele menciona o casamento, depois ele começa a falar lei, pecado, lei, pecado, lei, pecado, lei, pecado, lei, pecado, mandamento, pecado, concupiscência, pecado, morte, mandamento, justiça, lei. Ele fala o capítulo inteiro de lei, mas só nesses dois ele menciona casamento, e eu vou usar esses dois versículos para falar de casamento como se ele estivesse fazendo uma discussão aprofundadíssima sobre casamento, quando ele está discutindo lei e não casamento. Acho que a gente tem que se atentar a isso. Entendeu? Então eu acho que é um erro de muitos pregadores. Sinceramente, é um erro que tem que ser evitado. A gente tem que tomar cuidado. Se você é um pregador, evite isso. Se você não sabe o que é ler um texto dentro do seu contexto, por favor, clique na descrição do vídeo. Você vai encontrar, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um bacharel em teologia por R$200 e você encontra o meu curso de grego por R$450 pelo Hotmart. Você pode parcelar em 12 vezes. Cara, faça qualquer um desses dois cursos que você vai aprender a ler as coisas dentro do seu contexto, né? Se você quiser aprender mais, ok? Finalizo esse vídeo por aqui. Deus abençoe seus estudos. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, deixar seu like e tamo junto. Fique com Deus.